A igreja desgraçadamente confortável. Apocalipse 3:20, o Senhor está à porta e bate a essa igreja. Eis que estou à porta e bato. Ou seja, essa igreja está com a ausência de Cristo. Concordam? Eis que estou à porta, eis que estou à porta e bato. Desgraça. Perda da graça que se desfruta junto a alguém. Desfavor. Desvalimento, ausência de graça. A igreja desgraçadamente confortável, ela está se sentindo confortável. No verso 17 de Apocalipse 3, essa igreja diz assim: eu não tenho falta de nada, eu estou rica, e o Senhor está à porta batendo. Há a ausência do Senhor dentro dessa igreja, mas essa igreja está se sentindo confortável. Então ela está desgraçadamente confortável. Concordam? O que é uma igreja avivada, gente? Eu cansei de ouvir. O Fábio prega 100% Bíblia. Não há mistura na pregação dele. Mas eu não gosto, eu gosto de igreja avivada. E aí a minha pergunta é: o que é uma igreja avivada? O texto de Neemias, capítulo 8, versos 8 e 12, quando eles voltavam do cativeiro, estavam sendo postos em liberdade pelo Senhor, depois de 70 anos. Esdras, porque ali, através de Esdras, Neemias e Zorobabel, Esdras, o sacerdote, lê o livro da lei do Senhor diante de todo o povo, no verso 8, e mostra que dava explicações do que se estava sendo lido, do que a lei de Deus dizia. A palavra diz no verso 12 que todos foram então a comer, a beber, a regozijar-se, a enviar porções, porque estavam próximos da festa dos tabernáculos, que significa a habitação de Deus, porque eles tinham entendido o que a palavra estava dizendo, e a palavra de fato ela revela não a tua vontade, não a dessa igreja que está se sentindo confortável, mas a vontade de Deus. É uma transformação interna para que agora, na nova natureza, nós venhamos a fazer a vontade de Deus. Este é o contexto da nova natureza. Colossenses 1, 9 e 10, para que possamos ser cheios do conhecimento da sua vontade, para fazer a sua vontade, fazer tudo o que é agradável a Ele. Certa feita disseram que a igreja onde eu pregava, de que não gostavam, porque queriam ir para a igreja e sair cheios. Cheios do quê? De coaching, cheios de palestra motivacional, cheio de você vai vencer, você vai conquistar tudo que você quiser, mas só que você não vai se transformar, você não vai viver para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15, o amor de Cristo me constrange e agora eu já não passo mais a viver para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Isso demonstra e denota o ser uma nova criatura, aquele que foi transformado e agora vive para Deus, porque de fato isso é estar na eleição e na vocação. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, transformai-vos pela renovação do entendimento que a explicação da palavra de Deus causa em mim, e agora vou viver para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um falso avivamento. O que é esse falso avivamento nos nossos dias? As igrejas estão cheias, estão com ótimos cantores, estão com músicos profissionais, tem danças, festas, dinheiro, pregações que não confrontam o ser humano, pregações que não dizem aquilo que Cristo disse. E se alguém quiser vir após mim, uma locução pronominal indefinida, está lançado o convite. E se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e dia a dia negue-se a si mesmo. Não há pregações que confrontam, porque a pregação hoje é para você vencer. Você vai vencer financeiramente. Essa é a desgraçadamente igreja se sentindo confortável, porque Cristo está do lado de fora. Essa é uma igreja que ela é caracterizada por sua busca pelo dinheiro, ou nós vamos aqui fingir que não? Em 2013, eu lembro de um estudo que eu fiz, 2013,
Não tenho dados atuais, se alguém tiver, por gentileza. Haviam 200 mil placas denominacionais no Brasil, isso em 2013. Fora as filiais dessas 200 mil placas registradas, fora as que não têm registro. Qual é o falso avivamento de hoje? Corrupção, prostituição. Não há mudança interna, mas somente financeira. O contrário do que aquilo que está escrito nas cartas neotestamentárias, porque nós não estamos falando da nação de Israel, nós não estamos falando do milênio, porque tem muitos textos no Antigo Testamento que falam do milênio, e eles mudam para trazer essa pregação coaching, essa falsa pregação financeira, que todo o contexto do Novo Testamento nós não vemos a igreja nessa busca. Não há amor entre irmãos, porque é cada um por si. Pastores que antes eram referência, hoje são tidos por enganadores, por deturpadores, e se a pessoa quer ganhar dinheiro, ela faz aquelas piadinhas, é só montar uma igreja. Por quê? Porque em Romanos capítulo 2, verso 24, que diz que por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. O que antes a pessoa queria casar, alguns falavam assim, ó, vai na igreja. Hoje a igreja já não é mais referência, sabe por quê? Porque não há diferença. Aquilo que está em Malaquias 3,18, e novamente vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, não há diferença. Não há diferença entre homens e mulheres de dentro da igreja com relação a homens e mulheres do mundo. Porque tudo que estava no mundo eles trouxeram para dentro da igreja. E essa igreja está se sentindo confortável. Quando nós olhamos para o século XVIII, XIX, ou até remontarmos até o período da Reforma, século XVI, XVII, o pietismo, que veio depois da Reforma, depois mais à frente, com Jonathan Edwards, com Dwight Lyman Moody, com John Wesley, com Charles Finney, Charles Grandson Finney, o pregador dos avivamentos, havia mudança. Charles Spurgeon, mudança. As pessoas se submetiam ao evangelho, elas abandonavam as suas corrupções. Hoje não. Elas abandonavam as suas prostituições. Hoje não. Elas abandonavam as suas vidas promíscuas. Hoje não. O maior índice de divórcio está dentro da igreja evangélica, porque não há pregação e eles estão vivendo a sua maneira, mas eles estão na igreja evangélica. No verso 17 de Apocalipse 3, Jesus está batendo a porta. Ou seja, a graça, o favor imerecido, a própria expiação, o alfa e o ômega, o autor e o consumador da fé, o princípio e o fim, o rei dos reis, o Senhor Deus, o soberano dos reis da terra, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Emanuel, Deus conosco, aquele que há de vir virá e não tardará, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não está dentro dessa igreja, e essa igreja está se sentindo confortável. E Jeremias, no capítulo 8, no verso 11, ele diz assim, o Senhor Deus usando o profeta, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. E essa igreja, desgraçadamente confortável, está em busca desta falsa paz, de uma cauterização por cima, mas por baixo, cheio de podridão. E não há conversão, mas essa igreja está se sentindo confortável, porque Cristo está do lado de fora, a graça está do lado de fora, mas ela lá dentro está se sentindo confortável, porque eles estão num amontoado, num ajuntamento de, muitas vezes, de ímpios, de lobos, e de que não há transformação produzida pela palavra. Se nós olharmos para a igreja dos moravianos, eles se submetiam ao evangelho, dos puritanos, dos paulicianos, dos valdenses, dos anabatistas. É só olharmos para a história da igreja e ver como os verdadeiros cristãos viviam, como a igreja primitiva vivia. E a igreja de hoje deve voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras. Eles estão chegando ao cúmulo de dizer que a santidade é um estado mental, que você pode estar vivendo nos piores pecados, que ninguém tira Cristo de você. Isso é mentira.
Quando a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, e esse termo em Cristo ocorre mais de 160 vezes no Novo Testamento e denota a nova natureza em Cristo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Muitas pessoas estão cometendo ato de apostasia, abandonando a prática da palavra de Deus, estão enganando a si mesmas. A igreja, desgraçadamente, confortável. Deus abençoe.